Bem-vindos ao Baixo de Zero, um podcast da Federação de Desportos de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. Hoje temos connosco o diretor técnico da patinagem de velocidade no gelo, quem mais senão Paulo Batista. Obrigado por ter aceito este convite. E a primeira questão que eu tenho é de onde é que vem este interesse pela patinagem de velocidade, obviamente. Exato. Antes de mais, os meus parabéns pela iniciativa, pelo podcast do Baixo de Zero, que acho que é uma iniciativa muito interessante e é um orgulho para mim estar aqui então a representar a patinagem de velocidade e a falar aqui alguma coisa sobre a modalidade e abrir aqui algumas informações e dar aqui algumas informações a quem nos ouve e quem nos vai escutar. A patinagem de velocidade aparece na minha vida e no meu percurso ligado a rodas inicialmente. Eu inicialmente até comecei com o hóquei em patins, fui um aficionado das equipas que ganharam os títulos mundiais e o título europeu de clubes pelo Sporting na época nos anos 70 e 80, e depois liguei-me à patinagem de velocidade, tirei um curso, liguei-me à patinagem de velocidade de rodas e posteriormente um dos meus atletas, o Diogo Marreiros, tentou fazer, antes disso ainda, voltando um bocadinho atrás, recordando aqui um bocadinho de história, primeiro que tudo, eu estava a dar aulas, sou professor de Educação Física e estava a dar aulas numa escola e informaram-me que tinha uma senhora que queria falar comigo. Eu dirigi-me no intervalo ao gabinete e quem era? A mãe do Fausto Marreiros, a dona Ioca, que vinha com uma ideia muito interessante. O filho, o Fausto Marreiros, que agora é o nosso treinador, o nosso selecionador nacional da patinagem de velocidade no gelo, na altura ele tem dupla nacionalidade, holandês e português, a mãe é holandesa e o pai é português, e ele, como não estava a conseguir entrada na equipa para os Jogos Olímpicos, na equipa holandesa, que é fortíssima, porque são os melhores do mundo nesta modalidade, então surgiu a hipótese dele, como tinha a nacionalidade portuguesa, dele tentar então entrar por Portugal nos Jogos Olímpicos de Nagano de 1998. Ora, a dona Ioca vinha propor-nos isso, que nós que tínhamos patinado em velocidade de rodas, levássemos alguns atletas ao gelo. Um desafio incrível e para nós abraçamos logo com os dois braços, porque ir a passear à Holanda, ir visitar uma instalação como a Arena Tialf, que é uma das melhores, ou se não a melhor do mundo, e estar a competir e aprender uma modalidade nova, pois todos os jovens que foram desafiados, na altura eram 4, aceitaram. O patrocinador do Fausto pagou, emprestou os equipamentos, os patins, as lâminas, tudo isso. Organizou-se o Campeonato Nacional e esse Campeonato Nacional proporcionou depois Portugal entrar na ISU e o Fausto conseguir os apoios para fazer o seu percurso e entrar nos Jogos Olímpicos de Nagano, sendo o primeiro e até agora o único português que conseguiu esse desidrato de estar nos Jogos Olímpicos de Inverno da patinagem de velocidade no gelo. É uma história fabulosa. Tenho que trazer o Fausto aqui ao podcast destes dias também. Exatamente. Bem, isto cobre, essa introdução quase cobre aqui o início das minhas questões. Eu tinha aqui uma questão sobre a história da transição entre as rodas e o gelo, praticamente abordada. O- Vamos entrar então nas questões mais específicas da patinagem. E eu aqui tenho uma questão relativamente ao equipamento. Então, mas que equipamento é que é preciso? Bastam uns patins quaisquer? Aquilo tem características especiais? Qual é que é o É, equipamento é, que é necessário? tem evoluído ao longo do tempo. Esta primeira parte da história que eu falei foi a entrada de Portugal numa primeira parte na patinagem de velocidade no gelo. Portugal conseguiu a aceitação da ISU, entrou na ISU, o Fausto participou nos Jogos Olímpicos de 98, mas entretanto o Fausto tem uma grave lesão, deixa de competir e na altura a federação que estava responsável pela patinagem ainda era a Federação de Patinagem de Portugal, que tinha a federação que tem tudo o que é modalidades de patins de rodas. Na altura, regulamentarmente, em termos da lei portuguesa, o gelo também estava consignado a essa federação. O gelo, né, em relação ao hóquei e à artística e à velocidade, estava ainda no âmbito dessa federação. E depois, com este surgir do Fausto e este conseguir ir aos Jogos Olímpicos, aparece uma outra federação que tomou conta da patinagem de velocidade no gelo e que o tomou conta, entre aspas, porque depois não desenvolveu mais trabalho nenhum
Com a saída do Fausto também não houve continuidade e passados uns anos a ISU fechou as portas a Portugal e fechou-as a 7 chaves, tanto que depois, quando, nesta fase agora, nesta última fase, quando o Diogo Marreiro estava a tentar conseguir ir aos Jogos Olímpicos, deparou-se com o problema de que Portugal não era afiliado na ISU. E então contactamos através do Ricardo Salgado, na altura era o diretor técnico da patinagem de velocidade na Federação de Patinagem de Portugal, na parte das rodas. Contactou o Pedro Farromba, na altura o presidente da Federação de Esportes de Inverno, e perguntou-lhe se era possível, tendo em conta que o Diogo estava neste percurso, se era possível que a Federação de Esportes de Inverno ficasse a superintender a modalidade e tentasse, junto da ISU, ver se conseguimos a entrada. E assim foi. A da Federação de Esportes de Inverno, tanto o Pedro Farromba, depois o Pedro Flávio também, o atual presidente, foram super acessíveis, muito interessados, deram-nos todas as possibilidades e fizemos esse percurso. O Diogo ficou muito, muito perto, ficou a cerca de 8 lugares de ir para os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, 2022, ficou muito perto. E fecha esse caminho. E a partir daí começamos a tentar, porque a ISU também nos obrigou, quando aceitou, depois da terceira tentativa, é que a ISU nos aceitou como membro ainda por cima, membro provisório, porque tinha uma má recordação daquilo que tinha acontecido com outra instituição que tinha deixado a modalidade praticamente ao abandono, sem atividade. Então obrigou-nos a fazer cursos de treinadores e foi aí que eu depois, ao ser convidado também pelo Pedro Farromba, pelo Pedro Flávio para integrar a Federação no que diz respeito à patinagem de velocidade e dar esta colaboração, eu contactei os clubes e os treinadores e tentei que eles se juntassem a este projeto, o de patinagem de velocidade de rodas. E então fizemos um curso de treinadores em Lagos, com a colaboração do Roller Lagos e com a Câmara Municipal de Lagos, fizemos um curso de treinadores e foi o primeiro passo para depois começarmos a fazer os estágios e termos então a aceitação da ISU, que exigia um curso de treinadores, exigia atividade regular, exigia clubes inscritos e atletas, e então nós fizemos esse percurso e conseguimos levar os atletas nesse caminho e conseguir chegar então a fazer as transições, que é o que temos estado a fazer nos últimos 3 anos, as transições das rodas para o gelo, para os atletas se habituarem aos patins. O que é o equipamento? O equipamento é um fato de licra, é parecido ao fato que se usa, por exemplo, no ciclismo ou na patinagem de velocidade de rodas, só que o ciclismo tem aquela proteção especial para o apoio no selim, e o fato da rodas é muito mais fininho. Este fato de licra é uma licra um pouco mais resistente, também porque as temperaturas são muito baixas junto ao gelo, e é um fato também um pouco mais resistente e que nas provas de equipas ou nas provas em grupo, nas mass starts, o fato é reforçado com uma liga de alumínio metálica que ajuda a que o fato fique um pouco mais resistente e evite os cortes em caso de choque, evite tudo isso. Depois há outras proteções também, né? No caso dessas provas de mass start, há outras proteções para o pescoço, o fato é reforçado em algumas zonas de contacto. Depois os patins em si, são um patinho com uma bota que normalmente é uma bota que é moldável ao pé do atleta, e depois tem uma calha que, entretanto, ao longo do tempo foi sofrendo evolução. Quando o Fausto foi aos Jogos Olímpicos de Nagano, a calha era fixa à bota. Atualmente o sistema que se utiliza é um sistema clap. E o sistema clap o que é? A calha e a bota estão fixas uma à outra, essencialmente à frente, no ponto de apoio à frente. O ponto de apoio atrás é um ponto de apoio que é flutuante, ou seja, a lâmina afasta-se da bota e junta. Tem uma mola, assim ela afasta-se quando o patinador faz a extensão do membro inferior para fazer o impulso no gelo. A bota vem primeiro, a lâmina fica mais tempo em contato com o gelo e daí o ganho de produtividade, o rendimento é maior, que há mais tempo de impulso no gelo. A lâmina fica lá um bocadinho e depois quando a bola faz a extensão total, recolhe e junta novamente para toda aquela fase aérea antes do patim entrar, já estarem outra vez em contacto. E isso foi uma inovação que aconteceu no princípio dos anos do século XXI e que teve uma adesão enorme e que melhorou consideravelmente os tempos que se faziam, os recordes do mundo, recordes nacionais de cada país, enfim, foram batidos e ultrapassados. E o equipamento é isto, não é muito mais do que isto. Depois os patinadores têm que utilizar umas braçadeiras, conforme o lado da pista onde correm. Quando vão em duplas ou em quartetos, têm fitas que colocam braçadeiras, colocam no braço e que identificam o corredor onde estão. Aconteceu, por exemplo, na Taça Portugal que nós realizamos na Holanda,
o Miguel Monteiro, um patinador do Roller Lagos, tinha feito um grande tempo aos 1500, 1 minuto e 58, um tempo abaixo dos 2 minutos, que é muito bom, e foi desclassificado porque tinha levado a cor errada da braçadeira. Ah, Ele no dia anterior tinha corrido com uma cor, ainda não me lembro qual era, no dia seguinte foi correr com outra, só que tinha as duas braçadeiras no bolso e quando foi pôr trocou as braçadeiras, fez uma prova espetacular, mas no fim foi desclassificado. um erro E crasso, coitado. na Mass Start e nas provas de equipas também existem os capacetes, que é um capacete compacto, do género do capacete do ciclismo, mas compacto, sem aberturas, que o patinador utiliza. E normalmente os fatos têm também um gorro que eles colocam, e alguns deles, a maior parte, corre com óculos, porque para evitar o frio com a deslocação do ar e o vento nos olhos. Ora, Essencialmente é este o equipamento. eu tenho outras duas questões. Falámos de muitos tópicos, em particular, vamos falar primeiro da parte nacional. Portanto, temos uma série de clubes em Portugal onde os ouvintes deste podcast se podem deslocar se quiserem experimentar esta modalidade. Ora, quantos clubes ao certo temos e onde é que estão localizados? E sim, uma ideia do número de atletas que neste momento praticam patinagem de velocidade em Portugal. Olha, primeiro explicar que nós em Portugal não temos nenhum local para praticar esta modalidade. Sim, essa parte é importante dizer. Exatamente. Existem alguns, portanto, existe a pista na Covilhã, que é de dimensões muito reduzidas. Esperamos agora que em março surja um pavilhão com as dimensões para o hóquei no gelo e que permite a prática do short track. Mas, essencialmente, o que é importante aqui referir é que todos os patinadores que estão nesta modalidade, a velocidade no gelo, todos eles são praticantes de rodas. E eles praticam as rodas nos clubes que têm essas modalidades. Alguns desses clubes aderiram também a este projeto do gelo e estão a levar os atletas aos estágios que a Federação de Esportes de Inverno promove. Ou seja, o que é o conselho de todos os ouvintes que estão interessados em fazer a modalidade? Primeiro, começar, porque nós estamos num país do sul com temperaturas muito altas, não temos condições para ter nenhuma pista de 400 metros, que é aqui onde se pratica a modalidade em pistas de 400 metros, ou seja, para o ouvinte perceber, fazer a ideia e uma comparação, é mais ou menos como ter um estádio de futebol com uma pista, a pista de atletismo tem 400 metros, um estádio de futebol com pista, e é isso que é a infraestrutura que serve o gelo. É evidente que aqui as curvas são um pouco mais apertadas do que no atletismo, as retas um pouco mais largas, mais compridas, melhor, e então a configuração é ligeiramente diferente, mas estão a ver o que é uma estrutura dessas. Manter uma estrutura dessas ao ar livre, só em países com temperaturas muito baixas. Manter uma estrutura dessas num país como o nosso, tínhamos de ter tudo coberto, tinha que ser um estádio coberto e com uma climatização que permitisse ter o gelo sempre à volta dos 6, 8 graus negativos, que é a temperatura que normalmente eles conseguem para que as coisas fiquem. Portanto, não há a possibilidade de fazermos long track em Portugal. Não há hoje e acho que nunca haverá, porque ainda por cima com as alterações climáticas e aumento da temperatura global, isso é praticamente impossível, ou mesmo impossível. Depois, quando tivermos a pista o ringue de hóquei no gelo e possibilitar termos a pista do short track, aí podemos começar a fazer short track, e algo que eu acho que os portugueses poderão dar passos grandes e positivos. Até agora não temos ainda a prática dessa modalidade. E então, todos os ouvintes que queiram praticar, a ideia é dirigirem-se aos clubes que estão associados a este projeto no gelo e que têm patinagem em velocidade de rodas e, junto a eles, tentarem desenvolver e aprender as bases da patinagem. Porque elas depois são similares. Quando vão para o gelo, os patinadores de rodas, com alguma facilidade, têm feito adaptações. Nem todos fazem adaptação boa, não é? Mas a grande maioria dos patinadores portugueses têm feito isso. Quem são os clubes? No Sul temos o Roller Lagos Clube de Patinagem. Na Ilha da Madeira temos o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, o Clube Desportivo e Recreativo de Santanense, temos ainda o Marítimo, que entretanto parece-me que vai continuar com a modalidade do Clube de Esporte Marítimo. Houve uma altura que pensou-se que iria abandonar, mas parece que vai continuar, e em boa hora ouvimos esta notícia. Depois temos ainda a Associação de Patinagem da Madeira inscrita como um parceiro e um clube, mas neste caso uma associação, isto na parte da Madeira. Depois, em termos do continente, na zona centro temos o agrupamento de escolas Marinha Grande Poente, que é um agrupamento de escolas que tem patinagem. Depois temos a Associação de Patinagem Inline Marinha Grande. E depois um pouquinho mais a norte, Aveiro e à volta na zona de Aveiro, Ovar, temos a Associação Desportiva Arsenal de Canelas,
o CCD Veiros, temos ainda a Associação Recreativa e Cultural Mortosa Reenline, e temos também o Clube de Valga, que tem também a modalidade e que faz parte também deste projeto. Ah, Além disso, temos também o Ice Clube da Covilhã, que está sediado na Covilhã e que está também, tem o hóquei em patins, hóquei no gelo, aliás, e está a preparar-se para integrar também este projeto e esta atividade. E temos ainda na zona de Lisboa o Inline Skating Clube Patinagem de Loures. Portanto, estes são os clubes, eu espero não me ter esquecido de nenhum, mas estes são, ou seja, estamos a falar de 13 clubes que temos aqui já representados, e em termos de número de atletas, rondamos inscritos à volta dos 50, da meia centena de atletas inscritos na primeira velocidade no gelo, São números o que é excelentes. fantástico, exatamente. Eu acho que a tendência será crescer exponencialmente, ainda para mais com a pista que irá surgir no norte do país. Espera-se que também comecem a haver mais clubes nessa zona a adotar esta modalidade. Ahm, E a a fazer outra, as duas, João, e sobretudo a fazer as duas, porque essa é a situação, nenhum patinador, e eu digo isto a várias pessoas, nenhum patinador português no gelo pode pensar que residindo em Portugal faz só patinagem de velocidade no gelo. Todos eles têm que ter também patinagem de velocidade em rodas e têm que tentar conjugar as duas modalidades. Não é para nós, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista emocional e social, possível de estar grandes épocas a estagiar. Normalmente 2, 3 semanas é o limite máximo que os jovens, em termos mentais, aguentam num clima, numa zona diferente, sem a família, sem os amigos. Nós normalmente fazemos estágios de 2, 3 semanas fora, voltamos para Portugal mais 2 ou 3 semanas e fazemos isso durante mais ou menos 6 meses, entre setembro a fevereiro, setembro a março. Nós fazemos mais ou menos este intercâmbio, esta passagem de um lado para o outro, e vamos fazendo este trabalho de rodas, ciclismo, enfim, outro tipo de trabalho, ginásio, enquanto estamos nas nossas localidades, no nosso país. Quando estamos fora do nosso país, no estrangeiro, fazemos um trabalho mais específico, virado mais, aí sim, nas pistas de 400 metros de gelo, e é esta valência que nós temos, e depois a possibilidade dos patinadores continuarem os outros 6 meses, de março até setembro do ano seguinte, continuarem depois a fazer também a primeira velocidade de rodas e terem competição, que permite que eles tenham estes níveis e estes resultados que nós temos alcançado. diga-se de passagem que este é o processo de muitas das nações europeias, são poucas aquelas que têm pistas para esta modalidade. Quer, portanto, direi para de patinagem de long track, não de short track. Short track acho que existem mais, mas a de long track, tradicionalmente, e agora, Paulo, corrige-me se eu estiver errado, eu acho que é mais na Holanda, porque tem essa grande tradição das corridas de long track, e depois é um pouco na Alemanha. Não, estou a falhar aí algum país, que acho que no Reino Sim, Unido não existe eu nada. posso, sim, eu posso referir um bocadinho mais em termos dos países, mas essencialmente começando primeiro quem não tem, quem pratica a modalidade e não tem pistas na Europa, começa logo por Portugal, Espanha, França. Nenhum desses países tem pistas de 400 metros. Depois a Itália tem pistas ao ar livre, não tem nenhuma pista coberta. Todas elas estão em regiões de montanha e conseguem ter a pista ao ar livre, onde foi agora, por exemplo, o último a Taça do Mundo de Júniores. E depois os países mais fortes são realmente a Holanda, é a Noruega, fortíssima também, com muitas pistas, a Rússia, que agora está impedida de participar devido às Aos situações, motivos que todos aos sabemos. motivos que todos sabemos, está impedida de participar, mas é outro país muito forte. A Bielorrússia, Cazaquistão, esses países são os países que têm mais pistas. A Alemanha também é um dos que tem mais e tem uma boa dinâmica e está a evoluir muito em termos da modalidade. São os países que têm mais pistas e que podem dar-se esse luxo de treinar em casa, digamos assim. Os outros têm que se deslocar. Isto em termos europeus, não é? Então, isto para clarificar aqui para quem nos escuta, que Portugal não está assim tão mal em termos de instalações, somos como a maioria dos outros países. Acho que talvez até um pouco melhor, porque temos toda essa tradição de patinagem sobre rodas que nos dá alguma vantagem, diria eu, mas o tempo dirá. Em todo o caso, a pergunta agora vira-se para o Programa Nacional. Portanto, como é que é organizado o nosso Programa Nacional?
Nós, desde que começamos este projeto, e depois da situação do Diogo, que era uma situação muito pontual e específica a apontar para os Jogos Olímpicos de 2022, depois começamos então a fazer um trabalho que tenta trazer e descobrir talentos. Mais ou menos o que nós estamos a fazer é tentar descobrir talentos e dar oportunidades aos atletas de experimentarem, e dos clubes, experimentarem com os seus atletas a modalidade. E então o que nós fazemos é temos um plano anual que apresentamos sempre à ISU Development, que é a instituição, digamos que o ramo da ISU, que apoia os países que estão a iniciar-se, e são eles que nos apoiam esses projetos também, que permitem que aqueles projetos avancem, além dos apoios próprios da Federação de Esportes de Inverno, são com esses apoios da ISU Development que nós conseguimos, e nós fazemos sempre 3 estágios anuais. Um primeiro estágio, e isto vai no terceira época, esta é a terceira época em que esta fórmula está a ser utilizada, e com bons resultados. O primeiro estágio da época nós utilizamos para patinadores que estão a iniciar a modalidade, que não têm contacto nenhum com o gelo. No primeiro ano tivemos 16 patinadores neste primeiro estágio, no ano 1. No ano 2 tivemos 20 patinadores neste estágio, e este ano mudamos um bocadinho o paradigma e utilizamos um sistema misto, outra vez com 16 patinadores, porque 20 era exagerado, é difícil, e com os 16 patinadores nós tivemos 8 patinadores que estavam a iniciar, não tinham tido qualquer contacto com o gelo, e 8 patinadores que já tinham tido contacto com o gelo, mas ainda não tinham evoluído para um nível de taças do mundo de júniores. E então tivemos esse grupo de 8. 8 mais 8, 16. Este é o primeiro estágio que nós fazemos. Este estágio é sempre feito na Holanda, porque temos lá o apoio do Fausto, que tem tido incansável no seu apoio, do Fausto, do Centro de Excelência da Academia de Tialf em Erwin, na Holanda, e também do Dário Marredos, que é o filho do Fausto, também colabora connosco enquanto treinador, e temos tido esse apoio e conseguimos conjugar as coisas assim. Depois temos um segundo estágio. Este estágio acontece sempre por volta de setembro. É o primeiro estágio da época, quando os atletas estão a sair das rodas. Alguns até vêm do Campeonato do Mundo de Rodas, estão em muito boa forma física, e a adaptação também se torna mais fácil por isso. Depois, em outubro, costumamos fazer o segundo estágio. Este segundo estágio já levamos patinadores que estejam com mínimos para as taças do mundo de júniores ou de séniores, que é um bocadinho mais complicado, ou então que estejam perto do alcançar. E esta é a estratégia para este segundo estágio. Este ano, normalmente este estágio tem entre 12 a 14 patinadores, às vezes um bocadinho menos, depende também do nível dos patinadores, e este ano, então, neste estágio nestes anos, conseguimos que neste estágio alguns patinadores evoluam e consigam então os tais mínimos para as taças do mundo de júniores. No terceiro estágio, que fazemos por volta de novembro e coincide, é um estágio mais curto, mas coincide com as taças do mundo. As taças do mundo são organizadas em 2 fins de semana consecutivos, no mesmo local ou no mesmo país. Este ano foram os 2 em Itália, em Baselga de Pepinê e em Colalbo, fins de semana seguidos, e depois a terceira etapa da Taça do Mundo de Júniores e o Campeonato do Mundo são noutros 2 fins de semana. Este ano vão ser no Japão, em janeiro e em fevereiro, aliás. Então, o que aconteceu o que acontece neste terceiro estágio é que nós levamos apenas os atletas que estão com mínimos para as taças do mundo, ou com muito perto do conseguir, nós que acreditamos que vão conseguir, e serve de preparação para depois a entrada nas taças do mundo. Este é um modelo que nós temos seguido ao longo das 3 épocas e que tem dado muito resultado. Depois os patinadores seguem para as taças do mundo, de júniores. Este ano já tivemos também o ano passado o Marco Lira a participar nas taças do mundo de séniores. Conseguiu o ano passado ir à Mastart na Polónia, este ano foi à Noruega, à Polónia, e depois o Afonso, que ainda é júnior, além de participar nas taças do mundo de júniores, foi também à Polónia fazer a prova de 5 km, onde obteve um excelente tempo e conseguiu o apuramento, que foi à prova de taça do mundo de séniores de 5.000 metros na Polónia. E depois temos ainda uma outra prova que nós já participamos o ano passado, que é uma prova por convite. O ano passado foi muito difícil conseguirmos autoconvidar-nos, fazermos convidados para entrar, que é a prova da Viking Race. Exatamente. É difícil, no gelo é muito difícil entrar nessas coisas. Chama-se Viking Race, é uma prova que os holandeses organizam em Tialf, em Erwin, e que mais ou menos é um campeonato da Europa de júniores, mas não oficial. Ou seja, exatamente. E então o que acontece é que eles convidam os países a participarem conforme os resultados dos atletas, os rankings, os tempos, porque no gelo é tudo muito à base de tempos. Existem sites como o Speed Skating Results, que nós conseguimos ver os tempos de todos os atletas.
O que acontece hoje, amanhã já está no site, nós podemos ver onde é que estão os nossos atletas em termos do ranking mundial, conseguimos ver essas situações todas. E o que aconteceu no ano passado foi que nós conseguimos levar 4 atletas a esta Viking Race, este ano, que acontece em março, e este ano vai acontecer em março de 2024, e nós já temos o convite, agora sim já fomos convidados, não nos Agora já não é convidamos, preciso pedir. exato, e temos 6 atletas que irão participar nessa prova, muito prestigiante. Eu ia falar um pouco dos resultados e das competições, mas diga-se de passagem que há aí uma coisa que vem aí agora no ano que vem, que é um bocadinho acima de tudo o resto, que é os Jogos Olímpicos da Juventude. E que, salvo erro, são 6 atletas que conseguimos qualificar para essa prova. Quatro, Portanto, quatro, 4. quatro. É um Ah, grande orgulho aqui por parte da exatamente. Federação. Exato, nós tínhamos traçado, o nosso projeto tem agora a denominação, depois de 2022, tomou a denominação da Road to Milano, onde serão os Jogos Olímpicos de 2026, e nós tínhamos traçado para esse projeto, tínhamos traçado 4 grandes objetivos. O maior deles todos, desde logo, é conseguirmos ter pelo menos um atleta em Milão nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, um atleta da patente de velocidade no gelo. Esse é o grande objetivo, digamos, da Federação, e todo este projeto será conseguirmos aí, será a cereja no topo do bolo, conseguirmos um atleta aí. E vamos Depois conseguir, certamente. vamos, Há, vamos, há que ter estamos essa a, fé. exatamente. A fé é sempre muito importante e trabalhar para ela também é bom. E é isso que nós estamos a tentar fazer. Depois tínhamos outros 3 objetivos. Um outro objetivo é conseguirmos alguém a participar num campeonato da Europa e um campeonato do mundo de séniores. É muito difícil. Para chegarmos lá, precisamos ter nas taças do mundo o ranking que possibilita entrar no lote restrito de atletas. É uma modalidade muito complicada porque o número de atletas limite, o limite de atletas é muito pequeno. Por exemplo, para os 10 km só participam 8 patinadores, para os 5 km só participam 16 patinadores, para a Mass Start 20 patinadores. Isto no Campeonato da Europa que vai ser agora em 25 a 7 de janeiro. E nós neste momento, esse objetivo era para 2024-25, não era para este ano, mas nós neste momento, com a prova do Afonso de 5 km na Polónia, o Afonso está na lista de reservas para esse Campeonato da Europa. É o terceiro patinador da lista de reservas, ou seja, além daqueles que vão participar, dos 16 que vão participar, existem uma lista de reservas onde o Afonso tem o terceiro lugar. Quer dizer que se algum país abdicar da sua posição porque existe um número máximo de atletas a levar, que é 10, e há países como a Holanda que tem muito mais do que esses atletas apurados, e depois escolhe, e se abdicarem desses lugares, ou se houverem 3 países que abdiquem, o Afonso poderá participar já este ano, ainda primeiro ano de Júnior, poderá participar no Campeonato da Europa, que era incrível. É fabuloso. Exatamente. E é um dos nossos objetivos para 24, 25, será termos um patinador do Campeonato da Europa e outro no Campeonato do Mundo. Por isso precisamos, nas taças do mundo de séniores, de fazer rankings, e primeiro precisamos de chegar às taças do mundo de séniores fazendo tempos de qualificação. E para depois conseguir cotas. É sempre tudo muito difícil. E para ir aos Jogos Olímpicos é preciso ter um ranking nas taças do mundo de séniores, o que significa ter uma cota para poder ir lá e ter tempo de qualificação para poder ir lá. Para ter cota, é uma série de Uma coisas série de difíceis. barreiras aqui a saltar. Exatamente. E entretanto, então, o que nós precisávamos, o que nós tínhamos como objetivo, além deste que eu falei, era também ter um atleta no top 100 do ranking mundial em 2024-25. Nós, neste momento, temos o Afonso e o Marco ali a rondarem o 150, lugar 150, lugar 200, nas provas de 5.000, 1.500, e então estamos perto de conseguir. E depois o outro objetivo era conseguirmos ter uma pessoa nos Jogos Olímpicos da Juventude 2024, em Gyeongkong, na Coreia. E tentávamos ter o número máximo de patinadores que se pode levar aos Jogos Olímpicos da Juventude por país são 4. 2 rapazes, 2 homens e 2 mulheres, duas senhoras e dois homens. E nós conseguimos atingir o número máximo, ou seja, propomos a 1 e conseguimos chegar a 4, o que é extraordinário. É Foi superar uma o prestação objetivo. enorme, superamos e fomos agraciados com imensos elogios da parte seja da ISU, treinadores estrangeiros e atletas até. Aliás, um podcast que saiu há pouco tempo com o Vítor Turup e a campeã olímpica Erin Jackson, eles falavam disso, como é que os portugueses têm evoluído tanto, como é que conseguem ir para a Holanda com 15, 20 atletas fazer estágios, e como é que têm atletas já a este nível, e realmente conseguimos esse desidrato.
importa dizer que só países com 2 atletas masculinos e 2 femininos só houve 14 países que conseguiram isso. E nós estamos nesse lote dos países que têm os números máximos de patinadores presentes, o que é um orgulho É um enorme. orgulho imenso. E, e é importante também falarmos que não é só. Lá está, temos aqui falado de muitos nomes, do Marco Lira, do Afonso Silva, tudo rapazes, senhores, né? Mas também temos a variante das senhoras, em que têm feito excelentes resultados, né? O, queres-me falar um bocadinho sobre isso? Sobre a Sim, sim. variante das senhoras? Aliás, é mesmo nas senhoras que os países estão mais impressionados os nossos feitos. Nós não temos muitas raparigas, mas temos 2 raparigas que se destacam consideravelmente, a Jéssica Rodrigues e a Francisca Henriques. Elas têm consecutivamente batido os recordes. Tem uma coisa interessante também que tem entre elas uma grande competitividade em termos de resultados. Uma faz um recorde nacional agora, a outra na semana seguinte ou na prova seguinte faz o outro recorde. E ali andam a tirar recordes uma à outra e sempre a superar, como é evidente, e sempre a melhorar e sempre a subir patamares e escadas. Neste momento, eu posso dizer que elas estão muito bem conceituadas em termos de ranking internacional. São patinadoras que estão muito bem conceituadas. Conseguiram as duas, sendo ainda júniores B de segundo ano, ou seja, elas além deste ano ainda têm mais 2 anos de júniores, enquanto o Afonso, por exemplo, é júnior A de primeiro ano, tem mais este ano e outro de júniores, ela ainda tem mais 2, e conseguiram resultados e marcas que lhes atribuem rankings internacionais consideráveis. E elas, por exemplo, vão entrar agora, conseguir o apuramento, elas conseguiram o seu apuramento, porque o sistema de apuramentos para os Jogos Olímpicos da Juventude também eram um pouco estranhos, ou seja, não eram os atletas que conseguiam os apuramentos para si, mas para o país, e quem conseguia apuramentos eram os atletas júniores. Ou seja, o atleta júnior A, que não pode ir aos Jogos Olímpicos da Juventude, conseguia lugares para os júniores B que não estavam nas taças do mundo. O Afonso, por exemplo, conseguiu um lugar para Portugal, não podendo participar por cerca Olha, de 16 dias. é uma infelicidade. Nasceu 16 dias antes do que devia ter nascido aqui para efeitos da. E não conseguiu participar. E então, elas conseguiram os seus próprios lugares, foram 22ª e 24ª no ranking dos 36 que eram apurados, e digamos que partem um bocadinho com essa ideia de resultado. Vão estar 36 mulheres e 36 homens na Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos da Juventude, e elas têm nos 500 metros, por exemplo, a 13ª e a 15ª melhor marca das patinadoras que vão lá estar. Ou seja, augura-se um bom resultado, um resultado na primeira metade, perto dos 10 primeiros, para elas, o que era muito bom. E elas estão realmente a evoluir imenso. Tiveram ainda uma situação muito interessante, e para quem nos está a ouvir, para os nossos ouvintes, também é muito interessante nós referirmos que os holandeses são tantos e tão bons, têm um nível tão bom, que eles fazem um apuramento para as competições das Taças do Mundo. E o apuramento que eles fizeram das competições para a Taça do Mundo decorreu num período em que nós estávamos em estágio na Holanda. E então o organizador dessas provas convidou as nossas atletas portuguesas a participarem nesse evento, que é um evento que é transmitido em direto na televisão holandesa, e que tem o estádio, a Arena de Tialf, de Erwin, com cerca de 3.000 pessoas, super lotada a assistir àquilo. E elas estiveram lá, as duas Fabuloso. júniores B estiveram lá a encher os espaços livres, os espaços depois de publicidade na televisão e tudo isso, e tiveram a participar em provas, até bateram os seus recordes nacionais, e foi um feito incrível, e foi um ambiente e uma envolvência que elas nunca se vão esquecer, porque são momentos incríveis aquilo que elas viveram lá. Portanto, essas duas atletas são atletas muito promissoras, que têm muito para dar à patinagem e que são muito novas, e por isso deixam toda a gente muito espantada em termos internacionais, e colocam já fasquias em termos de rankings muito interessantes, tanto que, no caso da Jéssica, por exemplo, ela está no ranking mundial absoluto, com todas as atletas, todas as idades, está nos 500 metros na posição 269, e a Francisca está na 277. Ou seja, nós temos aquele objetivo de tentar ter homens séniores nos 100 primeiros, elas vão aqui no lugar 200, 250, 270, vão nestes lugares, e ainda são júniores B,
ou seja, ainda tem mais 2 anos de júnior e mais 3 para chegarem a séniores. E aqui outra questão. Isto leva-me a uma questão sobre esta transição. Como é que vai ser feita essa transição depois da parte da fase de júnior para sénior? Essa transição normalmente é fácil ou há aqui é muito complicado para os atletas depois fazerem essa transição? A transições sempre em todas as modalidades, de juniores para séniores, são sempre transições muito difíceis. Os atletas estão habituados a resultados bons e a boas classificações e a terem acesso às provas, digamos, aqui no primeiro velocidade do gelo até mesmo ter acesso às provas, depois vão se confrontar com o facto de não conseguirem o acesso e das coisas serem muito mais difíceis. Eu posso dizer, por exemplo, que nós neste momento, para conseguirmos ir às taças do mundo de séniores, que dão acesso depois aos campeonatos da Europa, aos campeonatos do mundo e aos Jogos Olímpicos, mediante o ranking que se consiga, para o tempo de qualificação para lá, nós só temos ainda o Afonso Silva nos 5 km. Não temos mais ninguém com esse tempo. As raparigas que estão nos 500 metros naquela boa classificação estão a cerca de 60 centésimos de terem tempo de 500 metros de acesso. Elas têm 48, 40, 12 e precisam de 39, 40, aliás, têm 41, 8 e 40 e 12 e precisam de 40, 50 para ter acesso às taças do mundo séniores. Para evitar um bocadinho isto, e que acontece mais em países que não têm nem pistas nem competição interna muito grande, como é o caso no nosso país, então o que acontece é que a ISU criou há uns anos atrás um sistema que é nas taças do mundo júniores, existe também um escalão que são os neo-séniores. E os neo-séniores são aqueles que já são séniores, já não são júniores, mas que ainda não são, digamos que não têm ainda capacidade para participar nas provas de séniores. Então, existem 4 anos, neo-séniores 1, 2, 3 e 4, 4 anos onde os atletas podem ir a essas taças do mundo e fazer assim a sua preparação para entrarem depois no mundo sénior, que é um mundo super exigente e competitivo e difícil e muito profissional também. Então, o que acontece é essa situação. O Marco Lira está nesta posição, ou seja, é um patinador que está no seu segundo ano neo-sénior, poderia participar e participou o ano passado nas Taças do Mundo neo-séniores. Este ano nós optamos por ele começar já a experimentar as Taças do Mundo séniores com vista aos Jogos Olímpicos de 2026 e conseguir eventualmente, cotas para chegar lá. E então o caminho foi esse, mas ele tem essa idade para fazer isso. Só que a questão é que depois as provas são simultâneas no mesmo fim de semana, ou um fim de semana diferente. Os neo-séniores e júniores, taça do mundo, e outra taça do mundo de séniores. Aí fica difícil. Nós temos, por exemplo, atletas, como é o caso do Miguel Bravo, que é um patinador que neste momento reside na Holanda, faz residência na Holanda durante 4, 5 meses, para fazer a sua época de gelo, e ele o que faz é que faz parte de uma equipa que faz as maratonas em pistas de 400 metros, que os holandeses têm um circuito de maratonas. E ele faz essas provas. Ele, por exemplo, já não é neo-sénior, já é sénior, e não tem marcas para ir às taças do mundo. Não conseguiu ainda aproximar-se dessas marcas. Logo está numa situação difícil, porque não tem competição. A única competição que ele pode fazer é realmente ir aos time trialers e aos locais onde pode fazer tempos e tentar aproximar-se desses tempos, mas não tem competições representativas da seleção nacional onde possa ser enquadrado. E isso vai acontecer com outros patinadores. Nós, na Federação, vamos ter que tentar que os patinadores, quando cheguem a séniores, se não têm ainda capacidade para tentarmos que eles se encaixem nas competições de neo-séniores e vermos se há a possibilidade financeira também de conseguir alocar verbas para fazer esse desenvolvimento, de forma que o atleta continue a sua progressão, se ainda não chegou. Mas o ideal mesmo era que os júniores, os nossos melhores júniores, antes de terminarem o escalão de júniores, conseguissem os tais tempos para as taças do mundo de séniores. Isso era mesmo o ideal. Exato. Lá está, é como dizíamos, as transições são sempre complicadas, e em particular estas da fase júnior para sénior, ainda para mais. E minha última questão é relativa a outros desafios e planos para o futuro. Portanto, já percebemos que esta questão das verbas e de arranjar financiamento para para as competições, para a preparação para atacar estas competições séniores são fundamentais. E outros desafios que existem. O nosso projeto está muito bem alicerçado naquele esquema que eu ainda há pouco falei com aqueles estágios que organizamos e depois as participações nas taças do mundo de séniores, de júniores e de séniores. E vamos continuar com esse projeto e com esse caminho até 2026. Em todo o caso, as taças do mundo de séniores, que são 6, são 2
na América, normalmente uma em Calgary, no Canadá, e outra na pista de Salt Lake City, Em Salt Lake. nos Estados Unidos, em Salt Lake. Pistas essas que são pistas em altitude e que proporcionam tempos completamente diferentes. Depois existem duas etapas que são na Europa, oscilam entre Polónia, Holanda, Noruega, e depois existem outras duas etapas que são na Ásia. Normalmente são na China e no Japão. Ou seja, só para nós vermos, para o ouvinte perceber, nós para levarmos, para conseguirmos que alguém vá aos Jogos Olímpicos de 2026, temos que conseguir ter presença nestas três etapas, para conseguir angariar a pontuação e conseguir as cotas. Temos que ter gente presente nestas três etapas e pelo menos 2 rapazes e 2 raparigas, 2 homens e 2 mulheres, para conseguirmos. Estão a ver a despesa, junto com um treinador ou 2 treinadores, a despesa que nós temos para conseguir pôr isto em prática. E estas são as situações que nós temos de momento que gerir, e que todo o apoio, seja ele institucional, seja ele particular, todo o apoio é bem-vindo para conseguir fazer face a estas despesas todas. E depois, o que é que nós podemos dizer que podemos fazer mais? Para já, até 2026, este é o plano. Temos atletas na Forja muito novos também a aparecerem. Esses atletas vão ter também as suas possibilidades e as suas oportunidades, nomeadamente na Viking Race, que eu falei ainda há pouco. E depois, a seguir a 2026, haverá um projeto para 2030 e provavelmente esses atletas serão aqueles que também poderão integrar esse projeto. E, entretanto, quando aparecer a tal pista de hóquei no gelo, o tal ringue de hóquei no gelo e as pistas de short track, temos que começar também a fazer um investimento a esse nível. Eu já falei com o Pedro Flávio, com o Presidente, sobre esse assunto, e temos que ver se conseguimos fazer novamente, e em relação ao short track, preparação de treinadores, angariação de atletas, criação de condições para, mas neste caso, um pouco facilitado, ou mais facilitado, se bem que o short track é super difícil em termos técnicos, é uma modalidade muito mais complicada do que o long track, mas temos que ter então um conjunto de situações que possibilita enquadrar todos aqueles que queiram praticar, mas esperando que seja Já no nosso temos país, gelo em casa nessa no fase. Porto, e eventualmente também com uma pista na zona de Lisboa, que está há algum tempo pensada, mas ainda não conseguiu ser posta em prática. Mas se essas duas pistas forem uma realidade nos próximos anos, eu estou convencido que Portugal no short track vai ter muita afluência, porque vai haver muita gente interessada em fazer short track, e então, sendo em Portugal, é muito mais fácil do que isto que nós estamos a fazer agora, que temos um número limitado e pequeno de atletas para levar ao estrangeiro. Vai ser muito maior, e eu acho que vai ser um boom muito grande, e digamos que a próxima menina dos olhos de ouro em termos da Federação de Esportes de Inverno pode ser mesmo no short track, eu estou convencido, além do hóquei no gelo e a artística e tudo isso, e o curling que se estão a desenvolver, e que a pista no gelo e o Palácio do Gelo vai ajudar a isso, a infraestrutura vai ajudar a isso, o pavilhão, e acho que também vai ser muito bom para o short track, e é algo que eu penso que poderá ter muito futuro no nosso país. Estamos aqui todos a esperar o mesmo. Exatamente. Realmente seria uma infraestrutura que revolucionaria os desportos de inverno, em particular os desportos de gelo em Portugal. Vamos ver como é que as coisas vão correr, sabendo à partida que pelo menos essa instalação no norte do país vai ser uma realidade a termo, né? Bem, eu acho que por hoje é tudo e com isto terminamos. Foi o Abaixo de Zero. Obviamente contamos com todos os ouvintes no próximo episódio, seja ele quando for. Obrigado, Paulo. Obrigado eu, e até à próxima.